Quando a gente fala em cura, a gente pensa automaticamente em doenças. Como aqui a gente trata de uma perspectiva psicológica do que é a cura, a gente pode pensar em transtornos mentais. Os mais comuns hoje em dia são a ansiedade e a depressão. Isso acompanhado também de um desequilíbrio emocional, a partir do momento que a gente descobriu que existe ainda muito ódio, causando ou justificando guerras ou a destruição do planeta. Como é que a gente pode pensar em cura, falar em cura, entendendo que a cura daqui do planeta depende de seres humanos felizes e em paz? Então, a conexão que eu trago aqui é como que nós podemos participar da cura do planeta fazendo a nossa parte, ou seja, sendo felizes e estando em paz consigo mesmo. É desse ponto de vista que a gente vai fazer a leitura da Onda Encantada da Mão, que traz para nós esse desafio do conhecimento, da realização e da cura. Lembrando sempre que, do ponto de vista galáctico, esse pulso é para absolutamente todos ao mesmo tempo. E como isso não cai do céu, nós estamos falando de autoconhecimento, de autorrealização e autocura. Fica aí que depois da vinheta o nosso papo é sobre esse tipo de cura. Bom, bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária. Se você está chegando agora, por favor, deixe seu like, inscreva-se, acione o sininho e junte-se a nós nesse círculo terapêutico. Aqui a gente faz a leitura da lei do tempo, que é o pulsar do tempo natural da Terra e, portanto, nos instrui como nós podemos imitar a natureza na sua capacidade de autossustentação, de transformação, de prosperidade e abundância, ancorando todo esse conhecimento numa interpretação do tarô, segundo a Escola de Tarô para o Autoconhecimento, uma metodologia de leitura do tarô a partir dos meus conhecimentos. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato. Eu sou professora, psicóloga, esotérica e taróloga e desenvolvi essa leitura do tarô para o autoconhecimento. Criei a ETAC, a Escola de Tarô, desde 1994. Toda a interpretação que você ver aqui do tarô faz parte dessa metodologia que eu desenvolvi. E se você quiser aprender num curso rápido, fácil, com a didática da professora e o conhecimento esotérico e psicológico, adquira a oficina do tabuleiro que está disponível aqui na descrição, tá bem? Então, vamos ao tema do nosso vídeo de hoje. Nessa onda encantada da mão magnética azul, a gente tem como propósito o conhecimento, a realização e a cura. A gente tem uma super ajuda da vibração do ser do humano, que nos traz a consciência do livre-arbítrio, que nos traz a consciência de que influenciamos o tempo todo e que isso pode ser feito com sabedoria. Temos o auxílio do mago, com a sua receptividade, com a sua atenção no momento presente, com a nossa habilidade tão esquecida de nos encantarmos com a vida. E com tudo isso, somos desafiados a evoluir pelo ser da Terra. Vamos tomar consciência da navegação do nosso planeta. Tomar consciência que o nosso planeta é a nossa nave Terra. E, portanto, nos sincronizarmos com os movimentos do nosso planeta, que, por sua vez, atende aos movimentos do nosso sistema solar. Então, este é o propósito dessa onda encantada. Nesses 13 dias, o que nós estamos sendo desafiados a ancorar na nossa psique e, portanto, transformar em comportamento na nossa personalidade é essa prática do conhecimento, da realização e da cura. Autoconhecimento é aquilo que é necessário para que a gente possa ganhar poder. Nós vamos tratar aqui do desafio de ser humano num mundo, num planeta que está sendo convidado a emancipar-se. Emancipar-se significa ser um planeta em paz, que vive em harmonia, com todos os seres humanos desfrutando da dignidade de estar vivo sobre a face da Terra. E não é nada disso que a gente está vendo. Então, como que a gente pode pensar em ser um ativista da paz e da harmonia nesse mundo como está? Aí é que se instala o desafio. E certamente, se você hoje está aqui, encarnado, nesse momento, nesse espaço-tempo, e desfrutando de casa, comida, roupa lavada, você está aprovado para participar da construção da cura. Então vamos ver o que que esta onda encantada da mão nos orienta nesse sentido do autoconhecimento, da autorrealização e da autocura. Hoje eu quero fazer essa interpretação baseada nos pulsares. Por quê? Porque nós temos 4 pulsares. A gente consegue estudar a espiritualidade a partir de um pensamento analógico. Foi assim que a Kabbalah me ensinou a acessar conhecimentos que não necessariamente estavam disponíveis para o pensamento lógico, para a razão lógica.
Então, se nós temos 4 pulsares numa onda encantada, a gente pode muito bem fazer a analogia com as 4 inteligências humanas, que por sua vez são análogas aos 4 elementos que estão presentes tanto no arcano maior do tarô, o mago, como no quadrado que se estabelece no trono aonde o imperador está sentado. Por que eu trouxe esses 2 arcanos maiores? Que vêm a me inspirar a fazer a leitura da onda encantada da mão nos seus 4 pulsares. O selo da mão, que é uma representação do pulsar do tempo que parte do grande sol central da galáxia, ele vem de uma dimensão cósmica para nossa mente racional ainda muito abstrata. Então, a gente tem, por exemplo, poucas palavras para nos mostrar o que significa o selo da mão. A ação do conhecimento, o poder da realização para alcançar a essência da cura. E isso, nesta onda encantada, está no propósito do tom magnético, que fala de atrair, unificar e, portanto, ser o propósito desses 13 dias. Isso são poucos elementos, então a gente precisaria estar com a nossa mente bem aberta, bem livre, para fazer uma série de associações livres, adotar analogias para poder alcançar esse significado. Quem faz isso muito bem, quem nos ajuda muito a entender esse significado na nossa psique, e aí já dentro da nossa psique, que não é exatamente somente na nossa mente racional, mas um lugar que inclui a mente racional. A nossa psique, ela tem a razão, a emoção, a ideia e o conceito. Então, a gente, quando ancora o selo da mão na nossa psique, eu encontro como análogo o arcano maior do tarô, o imperador. O imperador, ele representa o quadrado e, portanto, também ele invoca os 4 elementos. Eu coloquei o arcano maior do mago ali em cima, porque o mago é a primeira vez que a gente vê os 4 elementos assim, ao vivo e a cores na nossa frente, quando nós estudamos o tabuleiro da psique através do tarô. O mago fala: olha, a gente nasce com a possibilidade de pensar, representado pela espada, de sentir, representado pelo cálice, de idealizar, de ter ideias, de querer, de inventar, representado pelo fogo, e de realizar, de materializar, de manifestar, representado pela moeda. Muito bem, no imperador, todos esses elementos, eles já se emanciparam. Eles já compõem a estrutura da psique humana, representada pelo imperador. O imperador, ele está sentado naquilo que representa o quadrado. Então, todas essas capacidades, querer, sentir, pensar e manifestar, já estão dominadas pelo imperador. E é isso que representa o selo da mão, no meu entender. Quando o selo da mão fala da ação do conhecimento, ele está falando do autoconhecimento. O imperador, quando está sentado no trono, que representa os 4 elementos, ele está exercendo o conhecimento do que ele pensa, do que ele sente, do que ele quer e do que ele faz. Pergunta: você sabe o que você pensa diariamente? Você sabe o que você quer para você de verdade? Você sabe o que você sente em relação a si próprio em diversas situações? Você sabe de verdade o que você quer manifestar na sua vida? Essas são perguntas que o imperador sabe responder, todas. Por isso ele é o imperador. E é por isso que o arcano maior do imperador do tarô fala de poder. É o único arcano maior do tarô que fala de poder, porque esse é o único e verdadeiro poder que a gente é capaz de exercer. Nós nos iludimos achando que nós podemos controlar a nossa realidade. Nós nos iludimos achando que podemos controlar o outro, as relações, o trabalho, os filhos. É uma grande ilusão. No entanto, se você tiver o seu controle pessoal, não no sentido da opressão, mas no sentido do autoconhecimento, de realizar-se, de conhecer os seus limites e as suas possibilidades, aí sim você tem poder. Porque você saberá como exercer o seu poder de ataque, de defesa, de neutralidade e de manifestação em qualquer situação. Pode parecer que eu estou exagerando, mas eu não estou exagerando, não. É que a gente não dá a importância suficientemente necessária para o que representa um arcano maior do tarô em termos de arquétipo da nossa psique. A gente acha que é carta, fica tentando adivinhar. A leitura psicológica do tarô é preciosíssima. E quando a gente insiste em desvendar o seu significado, quando, por exemplo, num jogo aquele arcano se repete, a gente está simplesmente desbloqueando uma energia que estava presa no nosso inconsciente. E ao ser desbloqueada, desfaz um nó. É realmente terapêutico. Eu não exagero, por exemplo, quando eu digo que se você aprender a ler o tarô e a jogar o tarô segundo a metodologia da interpretação para o autoconhecimento, você ganha um terapeuta de bolso. Para provar o que eu estou falando, vamos pegar Jung. E Jung não se cansa de dizer: enquanto você não transformar o seu inconsciente em consciente, você será dirigido por ele e chamará isso de destino.
Outro mais moderno, Joe Dispenza, um neurocientista que tem pesquisado os efeitos da meditação profunda na prática. Ele diz que se a gente não prestar atenção quando acordamos de manhã cedo na programação mental, ou seja, se a gente não perceber que a gente acorda de manhã cedo repetindo toda a programação mental do dia anterior, a gente funciona como um disco arranhado. E quando nós nos tomamos conta do que pensamos e começamos a dirigir os nossos pensamentos para o que a gente quer, a gente se torna, segundo nas palavras de Joe Dispenza, a gente se torna um super-humano. Então, não é brincadeira, está aí, está no tarô, codificado, há milênios, pelo menos uns 2000 anos. Só que veio codificado porque, como bons cabalistas, sabiam que nós íamos passar por umas trevas, pela idade das trevas. Então codificaram no baralho, escaparam do incêndio da Biblioteca da Alexandria e colocaram no baralho. É por isso que eu gosto muito de traduzir, de interpretar os selos das ondas encantadas nos arcanos maiores do tarô. Porque aí a gente está, pelo menos para pessoas como eu, que já não nasceram com a mente aberta para um pensamento cósmico, aceitando a faceta da nossa mente do não julgamento, né? Tendo uma facilidade maior para aceitar conceitos como os extraterrestres, habitantes de outras estrelas, que já sacou que não é uma questão de ver nave voando, mas de uma comunicação telepática com os nossos irmãos estelares. Então, eu até aceito isso tudo, mas eu gosto de trabalhar lapidando a minha personalidade. Até porque eu também já vi pessoas dentro dessa cultura galáctica que não percebem o quanto do seu ego ainda está rodando na programação da autoridade, da soberba e etc, etc, etc. Então, para mim, mesmo que eu tenha uma cultura galáctica, o dever de casa tem que ser feito na minha personalidade. Dito isto, vamos ver como que a onda encantada da mão nos orienta nesse desafio de desenvolvermos o nosso poder pessoal, que, segundo o selo da mão, pode nos levar à cura. Cada um dos pulsares da onda encantada estão ligados a um elemento, que por sua vez está ligado a um ponto cardial do nosso planeta. Então você veja como a inteligência do planeta pode nos orientar se nós soubermos fazer as relações corretas. O primeiro pulsar que você está vendo aqui é o pulsar da quarta dimensão do tempo, aqui, que é análogo ao elemento fogo, a inteligência criativa, pois o tempo está sempre nos dando uma oportunidade de evoluirmos, de sermos criativos, de não repetirmos o passado e criarmos o nosso futuro. E este elemento está ligado ao leste, ao fogo, ao sol nascente, ao masculino, aquilo que dá inícios, que inicia o novo, a ideia que nasce do nada. O segundo pulsar que a gente vê aqui é o pulsar do sentido da vida. Esse pulsar, ele tem a ver com a inteligência física, orgânica, é o nosso corpo. A primeira parte de nós que é formada, nós nascemos, nós só conseguimos ancorar a nossa alma se tiver um corpo para que essa alma possa, então, se encarnar. Tanto que a primeira coisa que é feita na barriga da mamãe é o nosso corpo, a nossa parte orgânica. Por isso, esse é o pulsar da vida. A parte orgânica de nós, ela funciona independente do nosso querer, do nosso pensar, do nosso sentir. Nesse momento, tudo em você está acontecendo, os sistemas respiratórios, digestórios, muscular, ósseo, está funcionando sem que a gente tenha que se preocupar com isso. Então, esse é o sentido da vida, a vida que se estabelece. Assim como se estabelece em nós, no nosso corpo físico, se estabelece no planeta Terra. A gente precisa agora começar a entender que somos terráqueos, filhos da Terra, que assim como na Terra, assim como em nós, assim como no micro, no macro, assim como na Terra, assim como no céu. Estamos todos relacionados e governados por uma mesma inteligência divina, graças a Deus e a deusa. A outra dimensão é a dimensão do pulsar dos sentidos, que tem tudo a ver com a inteligência emocional. Inteligência emocional essa da qual nós não recebemos nenhuma orientação e, portanto, funcionamos num ensaio e erro. Ora a gente se desespera, ora a gente fica feliz, ora estamos eufóricos, ora estamos deprimidos. Perceba que as nossas oscilações emocionais são muito intensas e sem nenhuma coerência e estão cada vez mais polarizadas. Ou estamos completamente eufóricos ou estamos completamente deprimidos. É a popularidade da ansiedade e depressão, que tem a ver, por sua vez, com o sul, as águas universais, com o sul, aonde podemos desfrutar dos frutos do ser planetário. Então, veja, desfrutar os frutos do ser planetário pode estar muito ligado ao fato de sermos felizes emocionalmente.
A outra dimensão é a dimensão da mente. A dimensão da mente tem a ver com a nossa inteligência mental intelectual. E aqui eu chamo a atenção para o desenvolvimento dessa nossa habilidade mental e intelectual. Veja que ela é completamente assistida desde o momento em que a gente começa a ganhar um pouquinho de autonomia. Começamos a andar, começamos a comer, nós já vamos para a creche. E na creche, a gente já começa a aprender as formas geométricas, depois para a escola, que nos ensina a ler, a interpretar os sinais, a escrever, e depois a escola começa a dizer o que que a gente precisa saber, o que que a gente não precisa saber, o que que a gente vai ser quando crescer, depende da sua programação realizada na escola. Então, na escola são vários programas que são inseridos em nós. O software do português, o software da matemática, o software da história, o software da geografia, né? Tudo é dito para você como você deve funcionar, o que você deve gostar, não gostar, o que você deve aceitar como verdade, o que não deve aceitar como verdade. E aí roda o teste. Se você passar no teste, você passa adiante. Se não, você volta a repetir a mesma programação do que você deve saber de que a história conta. Eu não estou aqui contra a escola, eu sou professora, mas é assim, um tanto, cada vez mais, eu diria, óbvio, que muitos programas são colocados na nossa mente que não necessariamente corresponde à realidade. A história é contada por aqueles que venceram a partir de um conceito do que deveria ser certo. A história do Brasil é um exemplo disso. Enfim, então temos essa habilidade mental relativa ao norte, aos nossos ancestrais. Veja a diferença de como nós tratamos a nossa habilidade mental e intelectual na escola e como nós tratamos a nossa habilidade mental e intelectual do ponto de vista da expansão da consciência, o que eu gosto de chamar de a nova espiritualidade. A espiritualidade como expansão da consciência, como nós nos percebermos através da nossa mente como seres históricos. É preciso que nós conheçamos a nossa história, dos nossos antepassados e ancestrais, para a gente se entender um pouco melhor. Lembra, estamos falando de autoconhecimento. É preciso que a gente conheça um pouco mais da história, das civilizações do planeta, para a gente conhecer melhor quais são os comportamentos e as diferentes culturas que habitam no nosso planeta Terra. Sermos históricos é a maneira, digamos assim, da espiritualidade moderna de trabalharmos com a nossa mente. E assim temos os quatro elementos. Eu não falei do oeste na Terra como feminino, quando falamos da inteligência física, orgânica, que está ligado ao oeste, terra, feminino. É o nosso corpo feito pelos quatro elementos, que utiliza a inteligência do calor, da água, da brisa, do vento e da terra, a argila, que reúne tudo isso no nosso corpo físico. Nós somos um corpo, eu ouvi recentemente num curso que eu estou fazendo, num corpo que seria equivalente ao reino vegetal, né? Um corpo formado pelo reino vegetal, até porque nós somos o que comemos, né? Então nós nos alimentamos de tudo que a terra nos dá. Então nós somos um corpo do oeste, da terra, do feminino, e essa é a nossa inteligência física. Dito isto, entendendo então os pulsares, o pulsar do tempo, a inteligência criativa, o fogo do espírito, o pulsar da vida, a inteligência da terra, do corpo, a inteligência física, o pulsar dos sentidos, a inteligência emocional, e o pulsar da mente, a inteligência mental, intelectual, a gente vai ver agora a onda encantada da mão e como ela nos orienta no sentido de percebermos esses quatro pulsares. Vou hoje começar pelo pulsar da vida, que reúne o desafio, o ritmo e a manifestação planetária. Porque eu acho que o desafio é aquilo que pode mais nos ajudar, a orientação que o tempo nos traz através de uma onda encantada. Então, na onda encantada da mão, aonde nós estamos falando da possibilidade do autoconhecimento, da autorrealização e da autocura, nós temos como desafio a tríade da estrela lunar, do humano rítmico e do guerreiro planetário. A estrela traz como essência a arte. E a gente sabe que o tempo é arte, segundo a lei do tempo. O tempo é utilizado justamente para tudo que a gente entende como arte. Aquela liberdade de pensar e de ser criativo, aquela liberdade de brincar com as cores, com os pincéis, com a perspectiva fotográfica, aquela liberdade de brincar com as palavras, de criar poesia, de escrever histórias, aquela liberdade de contar histórias. Então a arte, ela é um produto do tempo, né? Se nós desfrutássemos do tempo como ele realmente foi feito para tal, nós agiríamos de forma mais criativa, de forma mais espiritual, com mais presença de espírito. E esse é o desafio dessa onda encantada. Como anda a sua presença de espírito? Como anda o seu tempo para a arte? Como anda a sua ação de embelezar?
o mundo. Pode ser através do seu autoembelezamento, por que não? Aquilo que você entende como beleza, mas não os padrões que são impostos de fora para dentro, porque senão não seria arte. Então, embelezar com a sua arte, alcançando a elegância de ser. E a elegância do selo da estrela, na minha percepção, está completamente ligada ao fato de você conhecer o que você pensa, sente, quer e faz. Ou seja, ao fato de você conhecer-se, com você exercer o poder sobre si mesmo. Sabe, aquela pessoa empoderada que não tem soberba, porque ela se conhece. O empoderamento que vem pelo autoconhecimento não é um empoderamento que traz uma atitude de autoridade ou de soberba. Porque no processo de autoconhecimento, nós passamos por poucas e boas, e que nós sabemos que são os entremeios humanos. É essa condição humana que nos leva a conhecer as nossas sombras, que nos leva a conhecer de verdade aquilo que pensamos e sentimos diante das situações, que nos leva a nos dar conta de verdade, de forma responsável, pelas nossas criações, pelas nossas manifestações. E isso tudo faz parte de ser humano. Portanto, uma pessoa que trilha o caminho do autoconhecimento é uma pessoa que, de maneira nenhuma, ao ver um irmão, um amigo, ou mesmo uma pessoa a quem ele tem total discordância, ele entende que aquela pessoa não trilhou o caminho do autoconhecimento. E, portanto, tem esse comportamento tão errático, né, tão transtornado. Então, a pessoa que trilha o autoconhecimento tem elegância nesse sentido. É empoderado porque conhece, se conhece muito bem, sabe andar de forma equilibrada, sem exigir isso de ninguém, sem criar expectativas. Porque como é que eu vou criar expectativas sobre o outro se eu conheço o quanto é difícil eu corresponder ao que eu penso, sinto, quero e faço? Então, é disso que trata a elegância. O próximo selo que compõe esse pulsar da vida e, portanto, o desafio de se estar vivo nesse momento, num pulso que nos leva à cura, que nos inspira à cura, é o selo do humano. O humano está no tom rítmico. E como nós aprendemos no vídeo passado, se você ainda não viu, eu convido você a ver, né, qual é o propósito que eu devo cumprir numa onda encantada. O propósito do selo é o meu próprio propósito. Então, assista esse vídeo. O humano, o selo do humano, está no pulsar do ritmo. E o ritmo é aquele que a gente deve conquistar quando entende essa polaridade do dentro, fora, do em cima, embaixo, do meu querer em relação aos meus desejos, das minhas ideias em relação àquilo que eu posso manifestar, do meu poder pessoal em relação ao que a sociedade entende como poder ou cobra como poder. Então, essa polaridade, quando nós entendemos que ela deve nos trazer ritmo, porque não podemos radicalizar. Sempre que a gente radicaliza para um lado ou para o outro, a gente cai em total desequilíbrio, vem com o selo do humano, dizendo o seguinte: é preciso estabelecer um ritmo para o nosso livre-arbítrio, porque nós estamos influenciando o tempo todo. Então, precisamos influenciar e nos darmos conta que somos influenciados o tempo todo. E não tem como evitar essa polaridade. Então, é preciso que a gente entenda esse ritmo. Quando eu influencio, estou sendo influenciada, ou vice-versa, quando eu estou sendo influenciada, eu influencio. Essa via dupla, de mão dupla, acontece o tempo todo. E eu posso interferir nisso, mudando a linha de troca, o canal de troca, através do meu livre-arbítrio. Por exemplo, a natureza nos alimenta, nos nutre, nos protege, mas eu posso interferir nesse canal de troca se eu decidir dominar a natureza e achar que eu posso fazer melhor do que ela. Percebe? Então, o selo do humano, nessa onda encantada da mão, está trazendo o ritmo, no sentido de nos levar a conhecermos, o propósito dessa onda encantada, o nosso ritmo de influenciar e ser influenciado. O ritmo com que usamos o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de decidir. Será que decidimos com elegância, como o selo da estrela nos desafia? Porque o resultado, o alcance que esse selo do humano pode nos trazer em termos de consciência e de autoconhecimento é a sabedoria. E a sabedoria é muito mais do que conhecer. Saber implica ser. Saber implica conhecer por experiência própria. E olha quanta experiência a gente pode ganhar nessa via de mão dupla, no sentido de conscientemente perceber como influenciamos e somos influenciados. O terceiro selo envolvido no pulsar do sentido da vida é o selo do guerreiro. Avalia comigo a importância do selo do guerreiro ou a grande dica que o selo do guerreiro está dando para nós, fechando esse pulsar do sentido da vida, quando ele traz a ação de questionar através do poder da inteligência para se alcançar a intrepidez. Então, a gente tem que alcançar a intrepidez. O que é a intrepidez? É a coragem de ser quem se é,
a coragem de estar sempre se questionando com inteligência. E aqui eu trago também um destaque para o conceito de inteligência. A inteligência ela é uma dinâmica, e a dinâmica é o que nós vimos que a estrela está representando no tom lunar, a polaridade. A polaridade para que a gente alcance a arte. Então, é preciso que a gente esteja o tempo todo para manifestar a nossa arte, porque o selo do guerreiro está no tom planetário, aquele que manifesta, aquele que dá conta do desafio e realiza o propósito do autoconhecimento. É preciso que a gente esteja sempre, constantemente se questionando, questionando essa dinâmica, questionando esse diálogo, questionando essa influência e ser influenciado, questionando essa elegância de ser coerente com o que eu penso, sinto, quero e faço, sabendo que eu estou sempre sendo afetado, os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus quereres estão sempre sendo afetados pelo mundo externo, pelos meus relacionamentos, assim como eu devo conhecer o meu mundo interno. Então, veja a dinâmica disso. A cura pode estar intrinsecamente ligada à nossa capacidade de estarmos o tempo todo nos questionando. E nesse momento, eu quero trazer a análise que todos esses selos, que essa dimensão do pulsar da vida, com esses selos na onda encantada, representam no tabuleiro do tarô, o mapa da nossa psique, para a gente perceber como é que isso ancora na nossa psique e como e onde está o maior desafio a ser vencido aqui, na nossa vida real, na maneira como nós estamos vivendo, né, o que pensamos, sentimos, queremos e fazemos. Vem comigo. Repare que nessa coluna aonde o imperador aparece, no primeiro septenário do tabuleiro, e, portanto, no septenário que nós conhecemos como desenvolvemos a nossa personalidade, nós temos aqui o desenvolvimento do poder sobre nós mesmos, que influencia a coluna central do tabuleiro, que vai resultar em um comportamento capaz de ultrapassar o portal da Lua. Aqui nós construímos a nossa personalidade e aqui nós expressamos a nossa personalidade na sociedade. Quando nós estamos de posse do nosso poder pessoal através do autoconhecimento, nós sabemos que, para realizar os nossos sonhos representados na estrela e encontrarmos a nossa autorrealização através do autocuidado, do autoamor, da autoestima, nós temos que atravessar o portal da Lua. E a Lua, ela traz todas as nossas malfadadas experiências. Experiências essas que podem ter sido vividas na idade adulta, mas que têm invariavelmente as suas raízes na nossa infância. Enquanto éramos crianças, não tínhamos ainda desenvolvido uma capacidade de nomear as experiências emocionais que vivíamos. Então, vivemos experiências emocionais, umas boas, outras nem tanto, e principalmente para essas nem tanto, nós desenvolvemos defesas através de comportamentos, de crenças, de medos que nós, na idade adulta, sentimos, mas não sabemos de onde vieram, mas que temos a chance de vencer esses medos e essas inseguranças quando estamos devidamente motivados pelo nosso sonho, que vem da nossa habilidade de nos encantarmos com a vida, poder oculto mago dessa onda encantada. Sonho esse que vai garantir a motivação para eu vencer os meus medos, as minhas inseguranças e as minhas crenças limitantes, desde que eu tenha a intrepidez do guerreiro. Nos meus estudos, olha que bacana. O arcano maior que representa o guerreiro é o Sol. Então é preciso que a gente esteja sempre se questionando, sempre se buscando. Por que que você está tão afetado por aquela situação, por aquele relacionamento, por aquele trabalho, por aquele prefeito, governador, estado? Por quê? Porque isso de alguma forma está tirando o seu poder. Questione com intrepidez e entre aqui no lodaçal, na lama, nesse lugar escuro, tenso, que é a lua, com uma mulher com três cabeças, né? Três faces, uma que olha para o passado, a outra que olha para o futuro, a outra que olha para o presente, não sabe direito para onde vai, um cachorro com três cabeças, num lugar que é um lamaçal, com um caranguejo que ali pode ameaçar, que anda de lado, caranguejo que anda de lado, que não vai para frente nem para trás, percebe? Então, o nosso sonho é o que traz a motivação necessária para que a gente rompa esse portal da Lua através do poder do imperador. A nossa ferramenta para vencer o portal da Lua, motivado pelo sonho, para alcançar a autoestima, é o autoconhecimento. É esse poder pessoal. Então, quando o guerreiro questiona, vem cá, por que você está com medo? Qual é o problema? Por que você está sendo afetado? O que está afetando o seu poder? De modo que a nossa capacidade de nos questionarmos toda vez que nós nos sentirmos desempoderados
para realizarmos o nosso sonho é a manifestação do que o selo da mão representa. Agora eu queria chamar a sua consciência de Kim planetário. Se você está aqui se interessando pela lei do tempo, certamente você já se percebe como filho da Terra, como um guardião da Terra, detentor do livre-arbítrio, que pode então interferir sobre o processo de autossustentação da Terra. Você já percebe que somos um. Dentro dessa consciência, repare como que o que nós estamos vivendo, representado nesse tabuleiro do tarô, a partir do domínio do nosso poder pessoal, a partir do domínio do que pensamos, sentimos, queremos e fazemos, o nosso maior desafio é encampar o nosso sonho, atravessar os medos das crenças limitantes de tudo que foi adquirido por nós pelas nossas experiências, para alcançarmos a luz do sol, a lucidez, a clareza, o amor incondicional. Pois exatamente essa tríade que a Terra está vivendo nesse momento de mudança de era. A Terra também tem um sonho, o sonho de dar certo, o sonho de abrigar a humanidade e fazer a humanidade feliz, fazer a humanidade perceber que a Terra é um paraíso, com suas florestas, com suas montanhas, com suas cachoeiras, com seus mares, com seus rios. Esse é o sonho da Terra. E ela também está atravessando a Lua, a pandemia, as tempestades, no aquecimento global. Tudo isso é a reação da Terra das agressões que nós, como humanidade inconsciente, estamos fazendo com ela. Os 4 elementos, suas águas, os ventos, o calor e a terra. Então, nós estamos como magos, não deixando a terra ocupar o seu lugar, o seu trono de controle, de domínio, de equilíbrio, do poder de equilíbrio entre seus 4 elementos. Quando a Terra tem uma tempestade, a gente pode interpretar isso como uma grande gripe que ela está tendo. Quando a Terra vive esse aquecimento global, a gente pode interpretar isso como a sua ira, a sua raiva. É a reação dela. Nós estamos aqui, eu estou fazendo aqui uma leitura caricaturizada, mas é para a gente perceber o quanto nós estamos aqui também vivendo as reações do nosso planeta à nossa agressão. E assim também a Terra quer alcançar essa luz, essa clareza, esse amor incondicional. A Terra é o nosso paraíso terrestre. Ela nos nutre de todas as formas. Ela conhece a autossustentabilidade. Ela conhece a prosperidade e a abundância. Pensa comigo, se a gente tirar a humanidade de sobre a face da Terra, como a Terra estaria nesse momento? Tira todas as criações humanas, tira tudo isso que a gente criou. Como que a Terra estaria nesse momento? Na sua condição original? Paradise, paradise, cachoeiras, rios, montanhas. Então, essa luz que a Terra quer alcançar, ou seja, desperta, né? Desperta para essa clareza, desperta para o fato de que somos crianças inocentes habitando o paraíso terrestre. Então, esse é o desafio. Se a Terra conseguir suportar o nosso despertar como humanidade, nós entraremos na nova era, que é representada exatamente pelo arcano maior do julgamento. No baralho do Crowley, ele tem o nome de Aeon. Ele é a nova era. Ele é o despertar. Olha aqui, ó, as pessoas aqui, os humanozinhos levantando do túmulo. Ele é o despertar para a nova consciência. Então, assim como na Terra, em nós, assim como em nós, na Terra. Por isso, a cura da Terra depende de nós encontrarmos a nossa alegria de viver e pararmos de nos machucarmos uns aos outros, assim como estamos machucando a Terra. Então, esse canal tem esse compromisso de criar essa comunidade terapêutica, esse compromisso de querer muito me aproximar de você, de ver você se manifestar nos comentários, se tornar membro deste canal, fazer parte da construção das pautas, conversar comigo, porque eu estou aqui a serviço da cura planetária. Eu vou trabalhar com cura, não tem jeito. O meu Kim, que alguém me perguntou há pouco tempo, é mão elétrica azul. Olha isso. Ativo o conhecimento vinculando a cura. Selo o armazém da realização com o tom elétrico do serviço. Sou guiada pelo poder da magia. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim.
Não tenho mais o que fazer aqui a não ser trabalhar com cura. Se não for dessa maneira, criando essa comunidade aqui nesse canal, será de outra. E nós estamos começando agora essa experiência. Depois da virada do eclipse, temos 6 meses daqui para frente para viver essa experiência, para ver se esse sonho se manifesta, porque eu preciso de vocês, para vocês, junto comigo, criarem essa comunidade terapêutica eficaz, porque eu sou comprometida com o resultado. Eu não gosto de ficar naquela coisa, né? Não, tem que ter resultado. Sua vida está mudando? Você mudou alguma coisa através dos vídeos que você assiste nesse planeta? Então, vem aqui também contar nesse canal, porque essa é a nossa comunidade e o nosso compromisso com a cura pessoal, ao mesmo tempo que estamos comprometidos com a cura planetária. Gratidão, namastê e em Lakesh. Vejo você no próximo vídeo.